Bom dia. Então, observando as atividades que vocês mandaram para o meu e-mail, eu vi que tem alguns alunos que estão com certa dificuldade em interpretar o problema para saber se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Ao invés de passar o gabarito, eu resolvi fazer essa aula de resolução de atividades para ver se a gente pode melhorar essa parte, se vocês podem compreender a interpretação do problema para a gente observar se vai ser diretamente ou inversamente proporcional, tá? Então, eu vou fazer o problema dando algumas dicas que melhora a resolução. Então, vamos lá. No primeiro problema, ele traz uma situação que 320 operários, dá para alimentar 320 operários em 22 dias. Passados-se 4 dias, foram admitidos mais 40 operários. Se a porção de alimento para cada operário vai ser a mesma, quantos dias dá para durar essa alimentação? Por quantos dias dá para alimentar esses operários? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu gosto sempre de construir a tabela e de colocar quais as grandezas que está sendo envolvida no problema. Então, primeiro, nós temos os operários e os dias. Agora, nós vamos tirar os dados do problema. Eu tenho que 320 operários dá para manter em 18 dias. Já eu explico o porquê do 18. 360 operários em quantos dias? Tá. Sempre na coluna do X, eu ponho a seta, eu coloquei para baixo, mas você pode colocar ela para cima ou para baixo, não tem problema. Então, eu sempre coloquei ela aqui para baixo. Sempre vou na reta do X. Agora, por que 18? Porque ele fala assim, após 4 dias. Então, 320 operários são alimentados em 22 dias. Como passou 4 dias já, para que os outros fossem contratados, eu já coloquei 18 dias aqui e 360. Por que 360? Que se era 320, foram admitidos mais 40 operários, então fica 360 operários. Agora nós vamos analisar a situação do problema. Se era 320, daria para alimentá-los em 18 dias. Como agora tem mais operários, 360, e a porção de alimento para cada operário continuará a mesma, o que vai acontecer com esses dias? Aumentou o número de operários, vai diminuir a quantidade de dias. Então, no caso, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, tá? Como ela é inversamente proporcional, eu coloco a seta o contrário que estava a minha primeira, tá? Ao montar o problema, eu inverto qualquer uma das que eu quiser, coluna que eu quiser inverter. Nesse caso aqui, ó, eu pus 320 para 360 e inverti o 18 e o x, pus x 18. E faço a multiplicação de meios com extremo, ou então também chamada de multiplicação cruzada. 360 vezes x, que é igual a 320 vezes 18, 5.760. O x está multiplicando, vou passar ele dividindo aqui, ó, 360, o 360, desculpa, está multiplicando, vou passar dividindo, então vai ficar 5.760 dividido por 360, 16, ou seja, dá para durar, esse estoque durará por mais 16 dias, tudo bem? Continuando, segundo problema. Olha a situação. O livro tem 270 páginas, só que tinha a escrita de 40 linhas por página. Agora vai ser reduzido a 30 linhas por página.
o que vai acontecer com o número de páginas? Vai aumentar ou diminuir? Então, vamos fazer a tabela. O que eu tenho? Página e linhas. Vou tirar os dados do problema. 270 páginas com 40 linhas. Se agora eu tenho 30 linhas, diminuiu a quantidade de linha por página. Eu quero saber quantas páginas que eu vou ter. Ó, na linha do X está aqui a minha seta. Conferido? Se, pensem comigo, gente, diminuiu a quantidade de linhas por página, então o número de páginas vai fazer o quê? Vai aumentar. Então, nesse caso aqui, a minha reta vai estar oposta. É uma grandeza inversamente proporcional. Tá? Se é inversamente proporcional, eu vou inverter qualquer uma das situações que eu quiser. Ó, aqui inverti a outra, só para vocês verem que pode ser também. Ó, 270 eu continuei com X, 270 para X. E agora eu inverti. Tava 30 para 40, tava 40 para 30, coloquei 30 para 40. Multiplicação cruzada. Então, o que a gente tem? 30 vezes x é igual a 270 vezes 40. Passa dividindo 10.800 dividido por 30, 360. Uma coisa que eu queria falar para vocês que eu não falei lá na outra atividade, que quando é inversamente proporcional, se eu não quiser utilizar esse raciocínio aqui, ó, de multiplicar cruzado tendo que inverter, eu poderia utilizar o raciocínio de frente com frente. Ó, se você quiser fazer frente com frente, 30 vezes x, 30x, 270 vezes 40, 10.800. E aí você já passaria para essa parte aqui. Dá o mesmo resultado, tá? Então, o livro, que antes tinha 270 páginas, agora terá 360. Outra coisa que é bom você observar na hora que tiver terminada a resolução do problema é verificar o meu resultado, porque eu tinha colocado que se fosse 30 páginas, 30 linhas, desculpa, o número de páginas teria que aumentar. Era 270, foi para 360, tá vendo? Então, pelo menos na ideia está correta. Não significa que o seu resultado está correto só porque aumentou. Mas se tivesse dado menos, você já poderia saber que ele estaria errado, tá? Continuando. Próximo problema. São 8 máquinas fazem um serviço de aterro em 6 dias. Quanto tempo 12 máquinas iguais fariam o serviço? Então, minha tabela. Quais as grandezas que eu tenho agora? Máquinas e dias. 8 máquinas, 6 dias. 12 máquinas vão fazer em quantos dias? Na linha do X eu coloquei a seta. Agora vamos pensar nessa situação. Se 8 máquinas fazem em 6 dias e agora eu tenho mais máquinas, o certo é que façam em menos tempo, inversamente proporcional, tá? Montando aqui, ó, o 8 para 12 eu deixei e inverti, tava 6 para x, 6 para x, coloquei x para 6. Multiplicação cruzada, ou então meios com extremos, 12 vezes x é igual a 48. O 12 passa dividindo com 48, dá 4. Ou então, se vocês quisessem fazer a multiplicação frente com frente, como é inversamente proporcional, 12 vezes x dá o 12x, 6 vezes 8, 48. Tá aqui o resultado. Certo? Então, ó, 12 máquinas levará 4 dias com 12 máquinas. Vamos ver o problema? Então, 12 máquinas eu supus que seria menos dias, 4 dias, tá vendo? Segue a minha resolução. Agora,
3 pintores levam 90 dias para pintar uma casa. Se eu contratei 5 mais 2 pintores, quanto tempo levará? Então, as duas situações envolvidas, pintores e dias. O que eu tenho? 3 pintores, 90 dias. 5 pintores, quantos dias serão? Na linha do X, eu coloquei a seta, na coluna do X, eu coloquei a seta para baixo. Agora, vamos analisar. Se 3 pintores é 90, se agora eu tenho 5 pintores, significa que teria que dar menos dias. Então, inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcional, a coluna do X eu inverti. Estava 90x, x 90. Poderia ter invertido a outra. Multiplicação de meios com extremos vai ficar 5 vezes x, 5x, 3 vezes 90, 270. Dividindo em 54 dias. Pode fazer a multiplicação frente com frente? Pode. 5 vezes x, 5x, 3 vezes 90, 270. Certo? Então, em 54 dias, 5 pintores fariam o serviço da pintura da casa. Continuando, o último problema. O que ele diz nesse problema? Ele fala que, contratando alguns operários, eles fazem um serviço lá na metalúrgica, eles constroem 16 mil unidades. Se contratar mais 100, vai construir 20 mil unidades. Só que aqui tem uma coisa diferente. Ele coloca 16 mil unidades, mas ele não fala a quantidade de operários. Então, vou colocar X. Quando passa a construir 20 mil unidades, ele fala que contrataram mais 100 operários. Então, coloquei X mais 100. Tá? Com mais 100 operários, vai construir 20 mil unidades. Não é o único jeito de estar fazendo essa atividade, tá? Tá, então olha aqui, se aumentou o número de operários, aqui ó, se era x mais 100, eu sei que o número de operários aumentou. E aumentou o número de unidades fabricadas, eu sei que as duas grandezas são diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional? Quando aumenta, aumenta, diminui, diminui. Como aqui elas já são diretamente proporcional, não preciso inverter nada. É só já fazer a multiplicação de meios com extremos. Então, vai ficar 20 mil x. Agora, não esqueça que o 16 mil eu tenho que multiplicar com x e tenho que multiplicar também com o 100. Aqui, letra para um lado, número para o outro, uma equação do primeiro grau. Então, quando eu passo o 16 mil para cá, 20 mil menos 16 mil dá o quê? 4.000x, que é igual a 1.600.000. Multipliquei, é só aumentar os 2 zeros aqui quando eu faço a multiplicação de 16 mil por 100. Tá. Fazendo a divisão, eu encontro que antes tinha, para fabricação de 16 mil unidades, tinha 400 operários. Certo? Entendido? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa é só me mandar, se tiver alguma dica, alguma crítica, manda para mim que eu vou tentar fazer o melhor para vocês. Até mais.